Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos nesta manhã para juntos aprendermos um pouco do grande conteúdo que há na Palavra de Deus. Eu gostaria de convidar a você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 14, versículos de 1 a 9. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos de 1 a 9. Obrigado, amado. Enquanto você procura, eu gostaria de fazer um registro aqui. Ontem estivemos completando 28 anos de casamento. Obrigado, meus. Muito obrigado. Eu quero agradecer a alguns irmãos, irmãs que se manifestaram de forma assim, muito carinhosa, com mensagens, e agradecer a todos pelas orações em nosso favor. Irmãos, eu considero o casamento como uma das empresas, como uma das igrejas, ou qualquer outra instituição que você venha pensar, privada ou pública, seja uma das instituições mais complicadas, mais difícil de se gerenciar, de se conduzir, de se administrar. A prova disso é que tem grandes empresários, pessoas de uma capacidade de administração extraordinária, que conduz grandes complexos de empresa, mas fracassam no casamento. O cara já passou por 2, 3 casamentos, já não acredita mais, porque o casamento eu considero como uma viagem. Você passa por águas tranquilas e passa também por águas tumultuadas. E que inúmeras vezes você tem que ajustar a sua rota. Você tem que, muitas vezes, fazer manobras a fim de que você chegue ao lugar desejado. Então, o casamento é isso. Então, eu agradeço muito a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e principalmente a minha esposa, não pôde estar presente aqui, mas que durante esses 28 anos tem nos aturado. Não é fácil, né? Mas agradeço muito a Deus. Dessa relação tenho 2 filhos. Tem um rapaz com 25 anos, que já é pai de um bebê de 8 meses, e tem uma garota de 19 anos, né? E administrar essas duas naturezas é realmente complicado. O rapaz pensa de um jeito, a moça já pensa de outro. Então, não é que você tenha filho predileto, né? Eu acredito que o pai, a mãe que ama, não tem filho predileto, apenas trata ambos ou alguns de diferentes maneiras. Mas se for medir a temperatura do amor, sem dúvida, é a mesma temperatura. Apesar de que muitas vezes eles não nos compreendem e fazem suas próprias considerações. Não, eu acho que você ama mais fulano do que eu. Por que você me trata assim? Por que você me trata desse jeito e trata ele assim? Então, são apenas conjecturas e a gente termina respondendo. No dia que você ter filho, você vai ver como é que é. Você vai aprender direitinho como é esse dilema. Mas vamos então ao texto que nós escolhemos aqui nesta manhã. Todos encontraram? Amém? Segundo o Evangelho escreveu João, no capítulo 14, versículos de 1 a 9. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, ou moradas, ou lugares, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu seria muito sincero e já lhes teria dito: não quero enganá-los. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, prometo que eu voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé, o velho Tomé, perguntou: Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai.
como podemos saber o caminho? Gosto de Tomé, que Tomé não se contentava com respostas vagas, imprecisas. Era um cara que realmente queria saber o conteúdo da resposta. Não se contentava com superficialidades. Jesus então respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Imagine o impacto dessa resposta. E desde agora vocês o conhecem e vocês têm visto. Aí se levanta Felipe e diz: Jesus, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Uma pergunta aparentemente irrespondível, impossível de se responder. Faz tanto tempo que eu estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê a mim, também vê o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então, somente aí, irmãos, para a nossa meditação nesta manhã. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos diante de Ti, gratos por essa oportunidade de estarmos reunidos. Abre o nosso entendimento, dê-nos discernimento nesta manhã, a fim que tenhamos ter uma visão perfeita da Tua santidade, da Tua justiça, da Tua bondade, e que isso venha refletir no nosso comportamento diário, seja no lar, seja no trabalho, ou em qualquer outro espaço ou lugar que venhamos a interagir ou conviver. Fica conosco nesta manhã, e assim nós oramos agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, segundo a ONU, na próxima terça-feira, dia 15 de novembro, o planeta Terra chegará a 8 bilhões de pessoas, a 8 bilhões de habitantes. E isso tem levado ou feito com que os governantes, os líderes, principalmente das chamadas nações desenvolvidas, a refletir e a criar políticas voltadas para a preservação ambiental. E isso também leva muitos a discutir sobre economia, moradia, segurança pública, como usar os recursos naturais dos quais nos dispomos. Isso tem refletido na própria política, né? E agora no Egito, por exemplo, está acontecendo a COP27, onde os líderes estão ali desenvolvendo, trazendo relatórios do perigo que ameaça a humanidade nesse presente momento que nós estamos vivendo agora, né? São 8 bilhões de pessoas que estão convivendo, interagindo no planeta Terra, e que os recursos naturais precisam e devem ser usados com maior responsabilidade, a fim de que eles não venham afetar as futuras gerações, como os nossos filhos, nossos netos, enfim, daqui para lá. Então, essa é a discussão que está se realizando ali. E isso representa também um grande desafio para o Evangelho, porque esse crescimento populacional tem despertado formas, maneiras, estratégias, recursos tecnológicos, de como nós podemos usá-lo de maneira mais proveitosa, mais competente, a fim também de que nós possamos alcançar um grande número de pessoas que até então não foram ainda alcançados pelo Evangelho, que moram em regiões de difícil acesso, culturas um pouco assim desconhecidas, idiomas complicados de falar, e também a própria
a igreja como essa aqui, por exemplo, né? A igreja local que tenta, de certa forma, dar a sua contribuição, grande ou pequena, a fim de alcançar ou fazer aquilo que está ao alcance de cada um de nós. E é interessante, após essa consideração, nós observarmos algumas coisas. O Evangelho de João, ele foi escrito com um propósito, com um objetivo específico. E qual foi esse objetivo? Qual foi esse propósito? Quando João escreve o Evangelho dele, ele escreve aí por volta do ano 100 depois de Cristo. Já estava um homem praticamente experiente, amadurecido, já não tinha uma visão superficial ou infantil das coisas, das experiências passadas. Ele agora já acumulava um conteúdo cultural e espiritual completamente amadurecido. Então, quando ele senta para escrever, ou ele se propõe a escrever esse evangelho, ele estava vivendo entre os gregos, particularmente na cidade de Éfeso. Ele estava vivendo ali. E por um momento, por dias ou meses, ele começou a considerar a possibilidade de fazer uma apresentação, digamos assim, real, verdadeira, da pessoa de Jesus aos gregos. E ele começou a se questionar, a se interrogar, qual seria a maneira mais... qual seria a maneira mais correta, a maneira certa de introduzir a pessoa de Jesus aos gregos? Como é que ele poderia apresentar de forma que os gregos viessem a compreender e, além da compreensão, de receber Jesus? Introduzir Jesus na cultura grega era um grande desafio, porque a igreja, irmãos, ela nasce num ambiente judaico. E a cultura judaica, ela, de certa forma, recepcionou o evangelho com mais aceitação, digamos assim, porque era fácil explicar determinadas coisas do cristianismo ao judeu. O judeu já vivia num ambiente religioso. Então, praticamente, o coração do judeu estava, de certa forma, mais sensível à mensagem do evangelho. Então, a igreja cristã, ela nasce nesse ambiente judaico-cristão. E os judeus começam a abandonar algumas práticas e a aceitar a mensagem do evangelho. Coisa que os gregos não estavam acostumados. Os gregos não sabiam o que era o Messias. O grego não sabia o que era essa coisa de ritual. Não havia sinagogas na Grécia, não havia templos. E a Grécia era um país, um ambiente completamente tomado pela filosofia, pela cultura. Era um povo muito culto. E João agora ele começa a pensar como é que ele faz para introduzir de forma sábia, de forma elegante, de forma que os gregos viessem a perceber, digamos assim, a grandeza de Jesus, a santidade, e por fim abraçar a salvação. Então João começa no princípio do evangelho, você vai ver que ele fala que no princípio era o verbo. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ou seja, fala da pré-existência de Jesus. Antes de todas as coisas, ele já existia. Ele não teve princípio e também não teve fim. Ele fala sobre o Logos de Deus. Logos que significa palavra, razão. E isso para os gregos era muito fácil de entender. O significado do termo Logos, palavra, razão, porque os gregos, eles criam que quando eles olhavam para a perfeição do universo,
para toda essa engrenagem, por toda essa, digamos assim, infinidades de vidas no reino animal, tanto das vidas simples como as mais importantes, as mais complexas. Então o grego ele começava a se questionar e falar, não, isso não é possível, que atrás de toda essa engrenagem não exista uma ordem, alguém por trás disso tudo. Então eles criam que toda essa engrenagem, toda essa harmonia, havia uma mente maravilhosa por trás disso. Então eles criam que isso era a palavra de Deus, o Logos de Deus que mantinha toda essa engrenagem funcionando. Havia o dia, havia a noite, havia o frio, havia o calor, havia a primavera, havia o inverno, o verão, todas essas estações. Então ele imaginava que por trás de toda essa engrenagem havia uma mente suportando, ou conduzindo, ou administrando, fazendo com que toda essa engrenagem trabalhasse de forma tão perfeita. Então João pensou o seguinte, falou, bom, já que eles conhecem esse termo logos, palavra, eu vou definir Jesus como o Logos de Deus, como a palavra de Deus. Então ele começa a falar sobre isso. Então se você se der a curiosidade de ler esse evangelho maravilhoso, você vai ver que no primeiro capítulo ele começa já a introduzir essa tese do Logos de Deus, que está em sintonia com a pessoa de Jesus Cristo. Mas aqui a gente chega no capítulo 14, e Jesus começa aqui a proferir um discurso de despedida. O seu ministério está chegando aos últimos dias, às últimas semanas. E ele agora começa a conscientizar os discípulos sobre determinados acontecimentos, sobre determinados fatos. E ele começa dizendo no capítulo 14, versículo 1, ele diz, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Ele não fala tão somente creiam em Deus, porque todos os discípulos de Jesus, eles eram judeus. Todos eles eram judeus. E eles criam que Deus era um ser quase que, digamos assim, inalcançável. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais teve um contato com Deus assim, tão íntimo, tão próximo, a ponto de chegar e tirar uma foto, né? Fazer um selfie com Deus. Então, digamos assim, alguém fala assim, mostre-me Deus, me dê uma descrição de Deus. Então, eles não sabiam, eles não tinham ideia de como seria Deus. A Bíblia fala que talvez a experiência mais próxima, mais intensa, que um ser humano de carne e osso teve com Deus, está restrito à pessoa de Moisés. Ninguém mais chegou tão próximo a Deus quanto a Moisés. A Bíblia fala também sobre Enoque, que Enoque foi um homem que agradou tanto a Deus, que teve uma vida tão temente a Deus, tão próxima a Deus, que Deus o arrebatou para si. Foi um dos homens entre pouquíssimos que não provou a agonia e a dor da morte. Coisa que eu e você, mais cedo ou mais tarde, não tem como nos livrar. Todo ser humano, desses 8 bilhões de seres humanos que compõem a população, é uma coisa que eles têm por certeza, que mais cedo ou mais tarde a morte chegará. Que privilégio de Enoque. Andou tanto com Deus, agradou tanto o coração de Deus, que ele foi arrebatado. Mas Jesus diz, não fiquem aflitos. Não fiquem medrosos a esse respeito. Eu tenho uma solução para a morte.
Você já viu alguém apresentar alguma solução para a morte? É um problema do ponto de vista humano, tecnológico, científico, até o presente momento, né? Impossível de ser resolvido. Se você chegar para um cientista, para um químico, para um biólogo e falar para ele, rapaz, eu vou morrer, eu quero que você solucione o meu problema. Ele fala, rapaz, esse problema também não, porque eu tenho o mesmo que você. Eu vou ter o mesmo problema que você também. Então, todos nós estamos envolvidos e não podemos escapar dessa verdade, que um dia morreremos. Creiam também em mim, creiam em Deus. Nessa mesma posição, patamar, pedestral de igualdade com Deus. E por fim ele começa a desenvolver esse discurso. E creiam também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Ou seja, na casa do meu pai há lugar para todos. Para todos. Aqui, nessa sociedade que nós vivemos, ela é dividida em classes, posições culturais, posição social, financeira, econômica, política. Então não há lugar para todos. As pessoas têm que passar por uma triagem, têm que passar por uma seleção para chegar com determinados lugares. Mas na casa de Deus, Jesus fala que há lugar para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Só vai ficar de fora quem quiser. A pessoa tem o seu livre-arbítrio, tem suas próprias decisões a tomar, e se ela chegar e falar, não, eu não quero. Mas Jesus afirma de forma categórica que na casa do Pai há lugar para todos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou preparar lugar para vocês. Se não fosse assim, eu diria para vocês. Não quero enganá-los. Não quero manipular a sua fé. Mas é assim que é. Eu vou preparar lugar para vocês e voltarei. E os levarei comigo para que onde vocês estejam também. Que promessa, irmãos. O impacto dessa promessa no coração daqueles homens foram algo extraordinário. E no presente tempo que nós estamos vivendo, apesar que nós somos bombardeados cotidianamente com mensagens negativas, pessimistas, o nosso coração, o coração do crente, do cristão, que tem a sua fé em Deus, se acalma, se tranquiliza, porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Suicídio é uma possibilidade que não passa perto da cabeça dele, perto do pensamento dele, porque ele sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. E quando vem essa ansiedade, essa preocupação, esses rumores de uma guerra nuclear, de uma catástrofe mundial, ele consegue descansar em Deus, porque ele sabe que se ele morrer, ele também já tem um lugar preparado. E ele sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé perguntou, Senhor, nós não sabemos onde é o caminho que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Tomé, é interessante essa pergunta dele, porque os gregos têm um ramo da filosofia que chama de empirismo. O empirismo, irmãos, ele crê tão somente naquilo que os sentidos podem detectar ou perceber. O cheiro, a visão, a audição e o tato. Há um ramo da filosofia que só crê nisso. Se você não puder pegar, sentir, ver com seus próprios sentidos físicos, não pode ser verdade. Mas eu creio que Tomé não era adepto dessa doutrina.
Eu creio que ele tinha uma convicção mais natural, espontânea, de realmente saber e conhecer as coisas. Não se contentava com resposta superficial. Que a fé é assim. A fé ela é racional. A fé ela investiga. A fé ela não deixa se levar por qualquer tipo de profecia, né? Tem pessoas que andam correndo de um lado para outro, atrás de uma profecia, atrás de alguém que dê uma palavra positiva sobre um determinado ponto, assim. E você encontra, porque tem outros predispostos também a dar a palavra, a dizer que você só fala bênção, né? Dependendo de como ele quer te manipular ou te conduzir ou administrar a sua vida, ele tece uma palavra de acordo com a conveniência. Se é conveniente para ele que você receba uma palavra positiva, ok. Se é conveniente para ele que você receba uma palavra negativa, então ele manipula de acordo com a temperatura. Mas o cristão que não se contenta com superficialidades, que tem uma fé estruturada, tem uma fé firmada, que tem uma fé amadurecida, ele não deixa se levar por qualquer tipo de doutrina ou ensinamento, porque a fé dele está na palavra de Deus. Foi revelada a cada um de nós. Então ele faz essa pergunta. E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Ou seja, não adianta você tomar atalhos. Não adianta você procurar outros meios, seja cultura, seja filosofia, seja qualquer outro sistema, arte ou qualquer outra coisa ou pessoa, você não vai chegar. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E agora vocês já conhecem, vocês já sabem, porque vocês estão me vendo a mim. Vocês observam a minha forma de agir, de conduzir, de viver. Então Felipe se levanta e vai mais além e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisamos de mais nada. Felipe era um judeu e ele sabia perfeitamente do conceito a respeito de Deus que a religião judaica considerava. Que ninguém jamais conseguiu ver a Deus, se aproximar de Deus, ter um contato assim, quase que físico com Deus. Então Felipe fica curioso, ele conhecia as histórias de Moisés, do Antigo Testamento, sabia de onde o povo de Israel saiu, como a nação de Israel ela foi fundada, de onde veio, conhecia os profetas, sabia de todas as revelações que os profetas já haviam profetizado. Então ele estava nesse ambiente. Então ele, curiosamente, ele fala: Senhor, mostra-nos o Pai. Queremos saber mais sobre Deus. Nos dê uma descrição mais profunda. E Jesus fala: faz tanto tempo que estou com vocês. A pergunta de Filipe parecia ser uma pergunta impossível de responder. Mas há tanto tempo que eu estou com vocês. Quem vê a mim, vê o Pai. Isso é impactante, irmãos. Porque digamos que Jesus ele se propõe a introduzir no mundo. Como é que seria isso? De onde viria ele? Possivelmente ele viria de uma família importante, rica, uma família que teria tradição. Para ele ser recebido, né, como é que Deus iria se introduzir na cultura humana? Então teria que ser algo assim extraordinário. Uma pessoa de aparência, com determinadas medidas, né? Talvez aí 1,90 m de altura, ou 2 metros. Quem sabe olhos verdes, cabelos loiros, um ser atraente. Então, possivelmente, as pessoas tinham uma determinada visão a respeito de Deus.
que faria com que elas desejassem, fossem atraídas para esse ser assim tão diferente, né? A gente vê, por exemplo, que quando Samuel foi ungir um rei na casa de Saul, assim como qualquer um de nós, estávamos atentos à aparência, às medidas, à fisionomia, aquela aparência externa que nos faz, que nos arrebata, que nos atrai, que faz com que a gente pare tudo que estejamos fazendo para prestar atenção naquela pessoa. Então Samuel foi para a casa de Saul, digamos assim, com esse sentimento, que é natural a cada um de nós. E quando você chega lá e tem uma visão completamente contrária daquilo que você imaginava, daquilo que você esperava, aí a sua reação é de completa frustração, decepção. Mas, rapaz, eu pensei que me aparece lá um cara, guri lá, magricela lá, o cara nem aparência tinha. Isaías fala sobre isso no capítulo 53. Como raiz de uma terra seca, sem formosura, que não havia nada nele que nós pudéssemos desejar, mas sobre ele caiu os nossos pecados, as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, quando Jesus fala assim, quem vê a mim, vê o Pai. Um carpinteiro, que nasceu em uma família pobre, humilde, insignificante, e agora está dizendo perante a uma igreja, a uma plateia ali, quem vê a ele, vê a Deus. Isso é decepcionante, isso é frustrante. E é por isso que Jesus enfatiza o fato de crer. Mas você não crê pelo que vocês já têm visto, pelo que vocês têm presenciado, pelo que vocês têm acompanhado durante todo esse tempo? Será que você não crê? Faz tanto tempo que eu estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Isso passa com cada um de nós, não é? Quando nós muitas vezes lemos o Evangelho e colocamos de lado quando éramos crianças, quando participávamos da escola dominical, né, assiduamente, que nós tínhamos informações tão superficial, tão limitadas, tão cheias de religiosidade a respeito de Jesus, que quando nós entramos dentro do Evangelho e começamos a absorver essa informação tão pura, tão simples, e nós ficamos impactados, mas é esse Jesus? Não, isso aqui eu não conheci, nunca vi na escola dominical, nunca vi a descrição dele na igreja onde eu congregava, com as pessoas que eu vivia. Esse Jesus é um estrangeiro. Era um cara que recepcionava a prostituta, era um cara que acolhia mendigos, leprosos, pessoas que a comunidade rejeitava, desprezava. Quem queria chegar perto de um leproso? Quem queria chegar perto de um homeless? Estava assim jogado nas esquinas. E esse Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Era um Jesus que acolhia todos. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Seja ele quem for, pele clara, pele escura, bonito, feio, culto ou inculto, rico ou pobre, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então esse é o Jesus que nós vemos no Evangelho. Como introduzir um Jesus desse em uma cultura tão materialista, uma cultura tão orgulhosa? Era algo revolucionário.
E é por isso que Jesus tem esse diálogo particular com os seus discípulos. Quando ele chama os seus discípulos, a princípio eles começaram a segui-lo, a observar. E depois de discípulo, eles chegam a apóstolo, já é um grau mais elevado. O termo discípulo significa aprendiz, seguidor. O apóstolo já é aquele que tem uma mensagem, é um mensageiro. Você vê o grau de maturidade, as escadas, os degraus que eles vão gradativamente subindo até chegar um amadurecimento, até chegar um momento que Jesus fala assim, agora vocês estão preparados. Ide por todo mundo pregai o evangelho. Ide por todo mundo. Eles chegaram a um grau de maturidade que eles já estavam preparados agora para entregar a mensagem. Lógico que eles não chegaram a um grau de maturidade de perfeição absoluta, completo, porque o ministério é uma caminhada longa. Gradativamente você vai se amadurecendo, aprendendo, errando, acertando. Assim como você é pai, assim como você é mãe, gradativamente você vai amadurecendo, se tornando um bom pai, uma boa mãe, uma boa avó, um bom avô, porque você já passou por um longo período de experiência. Você tem capacidade, talvez não intelectual, mas experiência mesmo, na escola do dia a dia que você aprendeu, para ensinar o seu filho, a sua filha, a ser uma boa mãe, a ser um bom pai, como contornar situações difíceis, como administrar crise, como administrar pouco dinheiro, como administrar muito dinheiro, como administrar a pobreza, como administrar a riqueza, porque você já passou por todos esses caminhos. Talvez você pudesse ser até candidato ao posto de ministro da Economia de Lula. Lula até o momento está sem ministro da Economia. O mercado está doido, dando pulo aí, sem saber o que é que Lula vai aprontar na questão da economia. Oremos pelo nosso Brasil. Mas você tem essa capacidade, porque você já tem um diploma que você adquiriu na faculdade da vida. Né? Você nunca se desesperou por ter pouco dinheiro, sem saber como que você ia pagar suas dívidas no dia seguinte ou no mês seguinte. Você também sabe administrar quando tem muito dinheiro está sobrando. Você não é daqueles que quando tem muito dinheiro, tem muito dinheiro, então vamos acabar com isso aí. Amanhã a gente ganha outro. Aí vem uma crise inesperada, pega você de calça curta e aquele dinheiro que você gastou de forma assim tão irresponsável, aí você não tem o que fazer. Mas os discípulos, eles passaram por um processo tanto teórico quanto prático. E eles adquiriram esse grau de maturidade. E Jesus falou, bom, agora vocês estão prontos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Mas faz tanto tempo que eu estou com vocês, então eles aprenderam isso. O objetivo de Jesus aqui foi justamente isso, ensiná-los, prepará-los para levar a mensagem do evangelho. E quando Felipe diz, mostra-nos o Pai, Jesus fala, aquele que vê a mim, vê o Pai. É a mesma coisa, não tem diferença. Assim como eu amei vocês, assim como eu recepcionei pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, abandonadas pela sociedade, meu Pai é da mesma forma, ele não é diferente. Meu Pai ama. Meu Pai quer conviver com vocês. Ele quer que onde vocês estejam, onde Ele esteja, vocês estejam também. E é por isso que eu voltarei. Vou preparar lugar e um dia eu voltarei para vocês. Existe uma coisa interessante nessa questão, quando Jesus fala, eu voltarei outra vez. Tem muitas pessoas que fazem disso uma doutrina extrema. O cara vive em função de que Jesus vai voltar. Então, tudo que ele faz é Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Então, ele vive num extremo completamente paranoico. E tem aqueles que Jesus vai voltar nada. Isso aí, desde quando eu era criança, menino, de colo que eu ouvia dizer que Jesus ia voltar. Esse vive em outro extremo. Então, o cristão, ele deve, de certa forma, posicionar de forma equilibrada.
continuar exercendo as suas funções, fazendo o seu papel de bom marido, de boa esposa, de bom pai, de boa mãe, empresário, funcionário, trabalhando, produzindo e a todo vapor, mas tendo em mente que um dia Jesus voltará. E aquele que é preguiçoso, que é relaxado, que é indisciplinado, Jesus vai voltar mesmo, para quê? Trabalhar tanto, levantar cedo, fazer isso, fazer aquilo outro, e esse vive em outro extremo. Então vive em constantes necessidades. E a preguiça chegou nele, habitou ali, armou a tenda e está vivendo ali. Ele não almeja uma vida melhor, ele não almeja conseguir coisas que vai beneficiar a sua vida ou a vida do próximo. Ele vive sempre em função, não, Jesus um dia vai voltar, então para que adianta tudo isso? Mas a Bíblia fala que quando Jesus voltar, achará a fé na terra? E que quando ele voltar também, aquilo que ele entregou a cada um de nós será requerido. Se foi bem ministrado, se foi bem conduzido, se serviu aos propósitos pelo qual ele nos entregou. Então não vai ser assim também, de forma. Aquilo que Deus entregou na mão de cada um de nós, aqueles talentos que ele deu para cada um de nós, a um ele deu 2, a um ele deu 1, a outro ele deu 3, a outro ele deu 4. Cada um de nós temos uma certa quantidade de talentos que nós devemos reproduzir esses talentos. Aonde quer que nós estejamos, por mais simples que seja a nossa vida, por mais ocupada que sejamos, mas nós temos uma quantidade de talentos que precisamos reproduzir, que quando ele voltar, nós falamos, aqui está, Senhor. Tu me deu 2, aqui tem 4. Tu me deu 4, aqui tem 8. Tu me deu 5, aqui tem 10. O que ele vai falar para nós? Bem-aventurado, entra no gozo do teu Senhor. Mas aquele que falou, Senhor, eu pensei que você não ia nem se importar com isso. Mas de qualquer forma eu guardei, eu deixei enterrado e está lá, enterrado. Mas rapaz, você não produziu? Não produzi não, guardei, eu tinha outras coisas para fazer, mais importantes. Mas ele voltará. É uma das promessas centrais da Bíblia Sagrada. É que Jesus um dia voltará. A pergunta é, estamos preparados para isso? Estamos vivendo a nossa vida com essa verdade em nossos corações? Mas na casa do meu pai há muitas moradas. A casa de Deus é uma casa que cabe a todos. Seja quem for, que cultura for, nós não precisamos importunar as pessoas de forma agressiva, mas às vezes uma simples palavra. Deus te ama e na casa dele cabe você também. Que tem pessoas que ela é muito agressiva na área da evangelização, não é? É igual o cara que não quer batizar, ele pega uns 2 ou 3, não mergulha esse cara, quando ele sair dele vai sair batizado. Compete a nós apenas, muitas vezes, nem falar, mas demonstrar que Jesus vive em cada um de nós. E o próprio Espírito Santo, através das nossas ações, do nosso silêncio, da nossa forma de conviver, vai trabalhar na vida daqueles que têm um vazio enorme e vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé? Louvado seja Deus. Caiu em Atos 2, assim como o Senhor caiu em Atos 4, e diz sua palavra que houve como um terremoto naquele lugar, e todos foram... Eu quero perguntar aqui nesta manhã, grupo de louvor, por favor. Se após ouvir essa palavra, essas considerações, sentiu o desejo no seu coração de começar uma vida nova, de fazer uma mudança de rota na sua vida, de fazer alguns consertos que precisam urgentemente serem postos em prática.
A você que quer iniciar uma aventura de uma vida com Deus. Fala, não, eu sinto a grande necessidade de começar uma nova vida. De fazer algumas mudanças drásticas na minha vida. Eu preciso de paz. Eu preciso de segurança. Não tanto uma segurança econômica ou financeira, mas uma segurança espiritual, psicológica, uma segurança psíquica, que me dê a possibilidade de enfrentar a vida com fé, com esperança, com alegria, com determinação. Acabar com todas essas fobias, medo disso, medo daquilo outro, que não dorme bem à noite, que não exerce as suas funções de forma correta como tem que ser, que vive em constante estado de preocupação, de choque, de angústia, de crise interna, que vive crise de relacionamento. Isso tem refletido no relacionamento entre você, sua esposa, seus filhos. E você fala assim hoje, não, eu quero corrigir, fazer uma mudança de rota na minha vida. Eu sinto que é possível, eu creio que é possível algumas mudanças acontecerem, e para o bem. A oportunidade está aberta para você. Se você quiser, queremos orar por você. Queremos que você saia do seu lugar e venha até aqui. Essa oração, ela pode não resultar numa mudança súbita, rápida, porque Deus nem sempre Ele trabalha assim, rapidamente, mas gradativamente, de acordo com a percepção de cada um de nós. Deus vai trabalhando. Alguns de nós temos, ou somos rápidos em adquirir as coisas, em perceber as coisas, mas muitos de nós também temos que ter um certo tempo para mastigar as coisas, até essas coisas chegarem ao nosso estômago mental, psíquico, leva um certo tempo. Então nós temos que dar tempo a nós mesmos e ao próprio Deus de trabalhar em nossas vidas e nos conduzindo ao lugar onde Ele quer que nós cheguemos. Pode demorar dias, meses ou ano, mas a Bíblia diz que a boa obra que Ele começa, Ele terminará. Glória a Deus. Tem alguém que quer vir aqui nesta manhã, receber oração, aceitar Jesus como seu Salvador pessoal? Queremos orar por você. Ninguém? Permaneça aí então. Nós vamos orar. Vocês têm algum hino? Temos o quê? Mais alguns minutinhos só? Vem e toma o teu lugar. Esse é um convite que você está fazendo ao Espírito Santo nesta manhã. Você está dizendo, Senhor, eu tenho um vazio no meu coração que precisa ser preenchido. E eu quero que tu venha nesta manhã e preencha esse espaço no meu coração, na minha vida. Guarda o meu coração. Nosso coração é algo que precisa da presença de Deus. Há tanta coisa habitando em nossos corações: inveja, orgulho, raiva, agressividade. E nesta manhã nós precisamos expulsar esses invasores e deixar que a paz de Deus faça absoluta, completa em nossos corações. É possível isso. Olha que convite, Espírito Santo, venha e toma o seu lugar em meu coração nesta manhã. Você tem a minha vida como um altar. Trono de louvor, entrego a ti, Senhor. Entregue a Ele nesta manhã. Cante forte, cante com fé. Guarda o meu coração no teu jardim particular.
Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exaltar teu ser. Dá-me tuas asas para te alcançar os lugares altos, impossíveis, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. mais uma vez. Dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Glória a Deus. Ele habita, irmãos, o coração de qualquer pessoa, como nós falamos aqui nesta manhã, que Ele não faz acepção. Corações humanos é o lugar predileto onde Deus quer habitar. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode fazer uma revolução no seu trabalho. Você pode ser um revolucionário no seu lar, na sua casa, na faculdade, no ambiente onde você estuda. Se você deixar que Deus, o Espírito Santo, habite no seu coração, a sabedoria que vai fluir daí vai fazer com que você dê fruto, e muito fruto, no lugar onde você está. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nesta manhã. Meu Deus, te louvamos porque Tu és grande, Tu habita acima de tudo e de todos, mas habita em corações humanos. Aqui Tu tem os nossos corações como altar, Senhor. Um altar que é erguido para Te adorar, para obedecer, para fazer a Tua vontade. E Tu sabe quantas vezes nós temos falhado, quantas vezes nós temos dificultado a operação do Teu poder em nossa vida. Mas nesta manhã nós nos colocamos diante de Ti. Ajuda-nos a corrigir a rota do nosso caminho, a tomar medidas que talvez sejam doloridas, mas que sejam medidas que venham beneficiar a nossa vida e nos aproximar de Ti numa comunhão mais íntima, mais profunda. Senhor, nós oramos pelas nações, oramos especificamente pelo Brasil. Estende as Tuas mãos sobre aquela nação, Senhor. Acaba com tanto conflito, Pai. Aquela nação seja uma nação unida em torno de um objetivo comum. Ah, Senhor, dissipa as trevas, as confusões, as intrigas. Meu Deus, nós colocamos diante de Ti quantas pessoas necessitadas, crianças, anciãos, os mais vulneráveis que são atingidos por essas crises. Pai, entra com a Tua providência naquela nação, Senhor. Desperta aquele país. E que a nossa atenção esteja voltada para ali, Senhor, corações, com ações de graça, a fim de que o Teu poder seja derramado sobre aquela nação. Meu Deus, leva-nos em paz aos nossos lares. Fica conosco, dá-nos um dia na Tua presença, Senhor. E assim nós queremos Te agradecer por tudo. No precioso nome de Jesus. Amém.